Eu quero dizer para os irmãos, dar um testemunho que foi algo muito importante na minha vida. Nesse texto está escrito que o próprio Senhor Jesus disse que aquele que obedece à palavra, ele é como uma casa construída sobre a rocha. E essa casa, ela pode vir os ventos, a tempestade, pode combater contra ela as correntes dos rios, ela não cai. Aquele que obedece à palavra, que coloca em prática a palavra de Deus. E o texto também fala que, ao contrário disso, aquele que não obedece à palavra de Deus, aquele que simplesmente ouve a palavra de Deus, a sua vida é como uma casa construída sobre areia, sem nenhum alicerce, e ela cairá quando os ventos, a tempestade, os rios combaterem contra ela, ela cairá e grande será o dano. A palavra obedecida, ela jamais sofrerá dano. Aquela vida, aquela casa construída sobre a rocha, ela jamais sofrerá dano. Isso nós precisamos crer, queridos. Isso já faz parte de ouvir e praticar. A rocha, a palavra, é o próprio Senhor Jesus. A palavra e a rocha é o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra e a rocha. No Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra, o verbo em ação. Verbo quer dizer verbo em ação. Todas as coisas foram criadas por Ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 18, diz a respeito disso também, que todas as coisas foram criadas nele. Nele, nos céus e na terra. Todas. Todas. No versículo 3 também de 1 João, diz que todas as coisas foram criadas por ele e nada do que se foi feito se fez. Ou seja, tudo que existe, tudo que nós podemos imaginar e existe nos céus e na terra, não seria criado se não fosse Ele. Não existiria se não fosse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra que saiu da boca de Deus. Quando Deus começou a criar as coisas, era o próprio Senhor Jesus que estava saindo da boca de Deus. É isso que a palavra diz. No princípio era o Verbo, era a palavra. Todas as coisas foram criadas em cima dessa palavra. E diz muito mais, foi criado por Ele e para Ele. Nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito existiria sem Ele. Aquele que constrói a sua casa sobre o Senhor Jesus ou sobre esta rocha,
jamais sofrerá dano. Os irmãos estão percebendo por quê? Construir a sua casa ou a sua vida fora de Cristo significa construir uma vida, uma casa no nada. Significa construir uma casa, algo que não existe. Não é assim? Se Ele é tudo, todas as coisas foram criadas nele, para Ele, Ele que sustenta todas as coisas. Construir uma casa ou uma vida fora de Cristo é construir no nada, no vazio. E quantos têm preferido essa opção? Qual o resultado de construir a casa sobre o nada? A casa vai cair. Vai chegar o dia. A palavra de Deus não diz que constrói a sua casa sobre a rocha, porque talvez um dia os ventos, a tempestade vai vir. Não é assim que fala. Ele vai vir. Os ventos, a tempestade, o dia mau vai vir. Efésios 6, 13, abre um pouquinho lá, só vê esse versículo, quando o apóstolo está falando a respeito da armadura de Deus. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firme. O dia mau, querido, os ventos, a tempestade, as correntezas, ela vai combater a nossa vida. Isso é certo. Não é uma opção, não é um talvez. Não é isso. O Senhor Jesus diz, constrói a tua casa sobre a rocha, ou obedeça a palavra para que sua casa seja construída sobre a rocha, porque o dia mau vai acontecer. Você pode estar achando que está tudo bem, eu posso estar achando que está tudo bem, mas o dia mau vai vir. Nós ouvimos a palavra agora há pouco que o ímpio ou aqueles que constroem a sua casa no nada, eles vão ser destruídos. Não é assim? O dia mau, ele vem, as chuvas, tempestades, vai vir sobre as nossas vidas, sobre a vida dos filhos de Deus. E sobre todos os homens. E nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Que o dia mau vem. Colocado isso, irmão, nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando as multidões para ouvir a palavra de Deus, estava ele ali ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes
que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco as multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante farei pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Gostaria que você começasse a imaginar essa cena, irmãos. Imaginar essa cena. Pedro acabou de chegar de uma pesca, de uma noite toda. E a palavra mostra que ele não conseguiu pegar nada. Foi uma noite frustrada. Foi uma noite vazia. Nós podemos imaginar ali que Pedro estava cansado, com sono, meio abatido. Quando as coisas não dão certo, a gente fica meio psicologicamente abatido, né? Não é assim? Você faz uma coisa o dia todo, não dá certo, não é só o cansaço, você fica ali, que coisa, não? Aí chega Jesus ali, um homem, e diz para Pedro assim, ó, sobe no barco e afasta um pouco aí da terra, afasta da praia, né? Por algum momento Pedro pode ter imaginado, né? Já está perdido mesmo, vamos ver o que dá. Não é assim? Pedro poderia ter imaginado, fez isso, afastou seu barquinho e Jesus começou a falar a Deus que Jesus começou a ensinar. Jesus começou a ensinar, falar a respeito do reino de Deus. Mas quando Jesus terminou de ensinar, Jesus disse para Pedro, olha Pedro, vamos pescar. Aí já é demais, né? Aí Pedro deve ter imaginado, aí já é demais. Cansado, as redes já tudo limpinha, tudo já ali embaladinha. Pescar de novo essa noite. Talvez na cabeça de Pedro podia ter imaginado assim, olha, esse homem não conhece o mar como eu conheço. Esse homem não sabe muito bem do que ele está falando.
Essa vida que eu levo aqui, eu conheço muito bem. Mas ele estava ali diante de um homem que mandou ele pescar de novo, depois de uma noite frustrada. Eu já ouvi, irmãos, muitas pregações a respeito desse texto, que Pedro teve muita fé nesse momento. Teve muita fé. Mas eu vejo que não é o caso aqui. Não é o caso. Pedro não teve fé. Pedro estava cansado, enfadado, com sono, com fome. Sabia que não pegou nada, conhecia a região, conhecia ali. Mas Pedro fez algo. Ele disse, eu vou ir. Eu vou ir. Ele disse o seguinte, olha, sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro estava dizendo naquele momento, irmãos, que talvez para o coração dele mesmo está dizendo, olha, eu não acredito que nós vamos pegar peixe, mas você está mandando, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é tua. Ele queria dizer para os companheiros, às vezes, eu estou indo, mas a responsabilidade é dele, ele está mandando. Lançai as redes ao mar. Nós não estamos falando de coisas que nós fazemos relaxadamente. Pedro não fez isso relaxadamente. Pedro teve uma atitude de obedecer a palavra de Jesus. Pedro, mesmo contra a sua vontade, ele resolveu obedecer a palavra de Jesus naquele momento. Foi abrindo uma janela nos céus para Pedro, para ele, naquele momento, eu vou obedecer essa palavra. Sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Eu vou lançar as redes. Irmãos, muitas vezes nós não estamos prontos para obedecer a palavra por nós mesmos. Nós, como homens, muitas vezes não estamos dispostos, não temos a alegria, não temos a disposição para obedecer a palavra de Deus. Nós somos homens. Isso aconteceu até com o próprio Senhor Jesus como homem, não foi assim? Um dia o Senhor Jesus, lá no Getsemane, falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, eu vou obedecer. Tem dia que a gente está aflorado para obedecer a palavra de Deus, não é assim, Vanderlei? Tem dia que a gente amanhece feliz da vida, tudo que está na palavra de Deus, hoje eu vou obedecer. Mas tem dia que as coisas estão nebulosas. Está nebulosa. Nós, como homens, nós somos muito variável. Variável. Nós olhamos para a palavra de Deus e não é diferente com os homens da palavra de Deus. Um dia foram abençoados, obedeceram, no outro dia. Pedro mesmo, depois disso, Pedro fez tanta besteira. Os irmãos perceberam como nós, como homens, nós somos nebulosos, variáveis, não fiéis. Mas a palavra de Deus é sempre fiel. Vou contar uma experiência da minha esposa. A minha esposa, antes de dormir, no dia anterior, ela tem uma disposição para fazer as coisas e tudo que eu quiser perguntar e falar, ela responde, pode ir até meia-noite, 2 horas. Mas
5 horas da manhã, a hora que eu acordo, se eu falar com ela, eu recebo uma travesseirada na cabeça. É coisa de horas, assim, ó. Eu já falo tudo no dia anterior, porque se eu levantar, eu perguntar uma coisa para ela, ela já... Nossa, eu fecho a porta, ela sai correndo atrás de mim. Só para os irmãos entenderem como nós mudamos. De uma horinha para outra, nós mudamos. O homem é desse jeito. Será que Deus quer que nós obedecemos a palavra de Deus só quando nós estamos dispostos, bem-humorados? Será? Pedro, não creio que Pedro estava ali feliz da vida com essa palavra de Jesus. Vai, lança as redes. Pedro não estava. Eu não enxergo isso. Mas Pedro decidiu obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus. Pedro colheu o quê com isso? Irmãos, a palavra de Deus diz que ele colheu uma grande quantidade de peixe, e não foi pouco. Falou que os 2 barcos quase vieram a pique. A hora que teve peixe para o barco tombar, hein? O negócio estava feio. Era coisa que não... Quando Deus faz, quando é obedecida a palavra, acontece isso. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Muitos homens param aqui. Nesse ponto. Obedeci a palavra de Deus, fiz um propósito, recebi uma bênção, fui abençoado, encerrou. O propósito de Deus já está bom para mim. Muitos homens nos nossos dias, não é difícil, nós escutamos isso todos os dias, não é assim? Escuta no rádio, na televisão, foram abençoados, oh, que maravilha, até que encerrou meu testemunho aqui. Fui abençoado materialmente. Pedro foi abençoado. Mas será que é isso que Deus quer, que nós deseja que aconteça na nossa vida quando nós obedecemos a palavra de Deus? Bênçãos materiais apenas? Será que é só isso que Deus quer? Esse é o propósito de Deus na vida nossa, dos filhos dele? Que nós sejamos abençoados materialmente, encerrou, glória a Deus e fim de papo? A palavra de Deus, querido, quando ela é obedecida, ela traz a revelação do Filho de Deus. Se eu e você quer conhecer o Senhor Jesus, a sua palavra tem que ser obedecida. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que o Senhor Jesus, em forma de homem, foi obediente até o fim, se humilhou e foi obediente, em forma de homem. Ele era o verbo de Deus, mas agora ele encarnado em forma de homem, ele foi obediente até o fim e se humilhou. Se o Filho de Deus foi obediente em forma de homem, queridos, o que será de nós? Ele obedeceu o Pai
em todas as coisas, mesmo quando surgiu uma dúvida, será que vale a pena? Mas ele foi obediente. Ele não desobedeceu em nada. Como homem, ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele viver sobre a face da terra. Obedeceu tudo. E se humilhou. Pedro, vendo aquela grande quantidade de peixes, porque ele se humilhou e obedeceu. Se ele tivesse dito para Jesus, olha Jesus, vamos fazer isso amanhã. Amanhã a gente volta aqui de novo, monta os esquemas, melhora, né? Vamos fazer isso amanhã, Jesus, combinado? Eu tenho um pouco de experiência nisso, hoje não vai dar mais, a lua não está para isso. Vamos amanhã. Amanhã ou tal dia lá, aquela lua boa para peixe, né? Tem os pescadores que falam que tem uma lua boa para peixe aí. Tal dia a gente marca, aí... Não, ele se humilhou contra a sua própria vontade, contra o seu sono, contra sua... tudo que ele estava sentindo ali, vontade de dormir, ir para casa. Ele voltou para o mar em cima da palavra de Jesus. Ele não hesitou e obedeceu. Ali não foi uma questão de fé, foi uma questão de obediência. Por isso que nós temos que obedecer a palavra de Deus sempre. Sempre. O que Pedro colheu com a obediência? Irmãos, o que Pedro colheu com a obediência? Foi a grande quantidade de peixe? Não, não foi a coisa principal. Não foi a coisa principal que Pedro colheu pela obediência à palavra do Senhor Jesus. Não foi. O que será que virou aquela grande quantidade, 2 peixes, 2 barcos lotados? Será que distribuíram para os pobres? Outro dia os peixes, ó. O que virou aqueles peixes? Foi maravilhoso ver, né? Não pegar nada numa noite, de repente encher 2 barcos, foi maravilhoso. Mas o que virou os peixes? O que Pedro colheu de melhor pelo fato de obedecer a palavra de Deus? O que foi de melhor? O que foi, irmãos? O que aconteceu de melhor na vida de Pedro ali? Versículo 8. Vendo Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele conheceu o Filho de Deus. Talvez até esse momento ele estava ali chamando Jesus de mestre, mas tudo bem, ou eu vou obedecer a ele. Mas quando ele obedeceu, houve uma revelação do Filho de Deus para ele. E ele descobriu que ele é um homem pecador. Ai de mim, Senhor, ausenta-te de mim na minha presença, porque eu não sou digno de estar aqui. Olha que coisa maravilhosa, irmão, quando nós obedecemos a palavra. E é isso que acontece. Quando um homem pega a palavra de Deus e obedece, você não precisa ser doutor na Bíblia, você não precisa ser o melhor teólogo, mas quando há obediência nas coisas simples, quando há um espírito de obediência a Cristo, Cristo é revelado no nosso coração. Os irmãos conseguem perceber isso? Consegue captar isso no seu espírito?
Se nós paramos apenas nas coisas materiais, mas quando nós continuamos obedecendo, Deus é revelado, seu Filho em nós. E nós vemos a nossa real situação. Nossa real situação. Nós saímos daquela condição medíocre, terrena, e começamos a enxergar o reino de Deus, o Filho de Deus, como Senhor, quando nós obedecemos a palavra de Deus. O fato de eu conhecer simplesmente a palavra de Deus, achar que a palavra de Deus é correta, que a palavra de Deus é certa, simplesmente pelo fato de eu ter esse conhecimento não altera nada na minha vida, nem na sua. Ficamos estacionados. Podemos estudar todos os livros dos grandes homens do passado, a palavra de Deus de todas as maneiras, de todas as versões, explicar ela, mas se só ficamos nesse conhecimento, não altera nada na nossa vida. O texto de Mateus diz que aquele que obedece, ele constrói uma casa sobre a rocha. E essa rocha, ela não tem erro, não tem como dar errado. Porque ele é tudo. Todas as coisas é ele, é para ele, é sustentado por ele, fora dele nada. E eu e você ficar só no conhecimento, nós estamos construindo nossa casa sobre o nada. Na hora que o ventinho bater, a casa cai, a tristeza vem. Aquele que constrói a casa sobre a palavra de Deus, a obediência a Cristo, a gozo, alegria e paz no Espírito. Pedro descobriu isso pelo fato de ele ter obedecido a palavra. Se ele tivesse adiado essa pesca, se ele tivesse questionado ou qualquer outra coisa parecida, ele nunca tinha visto isso. Ele era um homem pecador e nunca tinha visto o Filho de Deus que estava diante dele. Não tinha visto. Os irmãos percebem como é que funciona? Ele se humilhou e obedeceu contra a sua própria vontade. A vontade do homem nunca deve ser considerada diante da palavra de Deus. Que a vontade do homem sempre vai se inclinar para a carne, para a vontade da carne. Pedro viu aquilo e disse: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. A palavra de Deus os tira do mundo ou de uma vida sem Cristo e nos coloca numa vida com Cristo, quando ela é obedecida. Versículo 4 do capítulo 1 de João diz que nele está a vida. Passamos a experimentar a vida de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando Pedro viu aquela grande quantidade de peixes, os olhos deles foram abertos para enxergar o Filho de Deus.
E aí, ai de mim, porque sou pecador. Quantas vezes, querido, que nós ouvimos a palavra de Deus? Quantas vezes que nós lemos a palavra de Deus? E não tem nenhum ai de mim. Não tem nenhum ai de mim. Não escutamos nenhum ai de mim. O que muitas vezes escutamos, meu irmão está pregando de novo sobre isso eu já sei. Será que o irmão não tem algo melhor para pregar, um negócio mais elevado assim? De novo. Talvez nós precisamos arrumar um pregador mais assim, traz coisas mais eloquente, né? Eloquente. Toda vez, todo domingo de manhã, o pastor vai se pregando, Fernando, Daniel, Walter, Argui. Não tem nenhum ai de mim, a palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo aberta, não tem nenhum ai de mim. Tratamos assim como coisa vil. Um dia chegaremos diante de Cristo. E Ele vai dizer para nós, olha, quantas vezes que eu falei a minha palavra e você não entendeu. Não foi obedecida. Ou quantas vezes que nós ouvimos a palavra, querido, e algumas horas depois nós nem lembramos do que foi ministrado, sábado passado. Ó. Sabe por quê, querido? Não lembramos? Você sabe por quê? Porque nós não obedecemos. Largamos de lado. Se eu sair desse lugar e a primeira coisa que me acontecer, eu estar lá ligado, a palavra de Deus existe, eu tenho que fazer isso, eu não vou esquecer, mas nós esquecemos, largamos de lado, não damos nem bola para a palavra de Deus. Ficamos esperando o próximo domingo para falar de novo, vai ser legalzinho, a gente vai reunir, cantar, mas sai daqui, os meus negócios é meus negócios, a minha vida é minha vida. Esquecemos. Vai ter outra, né? Domingo que vem vai ter outra, né? Sábado que vem vai ter outra. Não temos a preocupação em obedecer a palavra de Deus. Não temos a disposição que Pedro fez, mesmo cansado, com sono, com fome, obedecer a palavra de Deus. Aí não vemos o Filho de Deus. Aí é uma bola de neve. Reunião, reunião, reunião. E nunca vemos o Filho de Deus. Não tem nenhum ai de mim. Não vemos a nossa situação, não vemos quem é Deus. Vai ficar na próxima reunião, a gente vê isso aí que vai acontecer. Vamos ver no Velho Testamento um outro homem que teve uma reação parecida com Pedro. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isaías teve uma visão do Senhor.
de Deus, do Filho de Deus. E o que esses querubins faziam, serafins? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que toda a terra está cheia da glória dele? Porque lá João fala que todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Tudo que você pode imaginar é Cristo. Tudo que você possa imaginar e ver, querido, é Cristo. Ah, mas isso aqui não é de Deus. Não, é Cristo. Tudo. A terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moviam com voz do que clamava, e a casa encheu de fumo, de fumaça. Que cena! Serafins voando. Ele viu a glória de Deus. Então eu disse: ai de mim, porque vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quero dizer uma coisa para você, irmãos. Tudo que nós precisamos aprender e ver do caráter, da glória de Deus, está aqui. E ela não vai ser aprendida, não vai ser visualizada, se não obedecida. Muitos homens pegam essa palavra, leem, ficam muito esperto na Bíblia, muito esperto. Formam muitas seitas, muitas religiões, tudo baseado na palavra aqui. Mas ela vai só revelar Deus, o seu Filho, quando ela for obedecida. Não tem outro caminho. Os homens inventam muitos caminhos, muitas direções, mas o caminho é esse, querido. Porque o Senhor Jesus falou que é assim. Deus falou que é assim. Esse é o método de Deus de submeter a palavra dele. Se eu sou um mentiroso, querido, eu não deixo de ser mentiroso se eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida. Se eu sou um cara prepotente, eu não vou deixar de ser um cara prepotente se eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida. Deus é mentiroso, Deus é... Não, Deus é o contrário disso. As características de Deus é o contrário. Um avarento, eu vou deixar de ser avarento se eu aplicar a palavra de Deus na minha vida, obedecer a palavra de Deus. Aí eu vou conhecer a Deus. E vou ver que eu era um mentiroso, que eu era um avarento, que eu era um prepotente, e que Deus é diferente disso. Isaías viu aqueles serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí ele olhou para ele e disse: ai de mim. Os irmãos percebem, querido, todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver Deus quando ela é obedecida. E aí nós vamos dizer: ai, que situação que eu estou. Ai, que situação a minha. E quando isso acontece, irmãos,
Deus não deixa nessa dilema. Ai de mim, fim de papo. Estou perdido e fim de papo. Aqui em Isaías diz que o anjo pegou uma brasa lá do altar e tocou nos lábios de Isaías e os seus pecados foram perdoados. Essa brasa, esse fogo, querido, é o próprio Senhor Jesus, é a providência de Deus para essa situação do homem. É a providência única de Deus para a situação minha e sua, quando nós nos vemos pecador, que não podemos ficar na presença de Deus, Ele nos reconcilia em Jesus Cristo. Ah, que glória! Nós precisamos tomar posse disso, querido. Precisamos tomar posse disso. Não foi à toa que Jesus disse, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que é Ele, quando obedecida a sua palavra, esse jamais cairá. Como foi lida a palavra de Deus nessa manhã, o Senhor velará pelo justo, por aqueles que obedecem a sua palavra. Os ímpios que constroem sua casa sobre o nada desaparecerão. Terão seus dias muito breves. Terão a sua glória exterminada. Como um pé de alface que você arranca ele e põe no sol às 2 horas da tarde, ele vai murchar e vai secar. Mas aqueles que constroem sua casa em obediência e sobre a rocha que é Cristo, é como um pé de uma árvore no sol quente, que ela está verdinha, pode bater o sol de 40 graus, que ela fica verdinha de cedo à noite, porque o Senhor sustenta ela. Agora a grande pergunta, irmãos, o que nós queremos ser? O que nós queremos construir na nossa vida? Nós, como filhos de Deus, que já conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Senhor nos chamou. O que nós queremos? Só de reunião em reunião? Ou de obediência em obediência? Se nós não obedecermos a palavra de Deus, é grande o nosso prejuízo. O Senhor Jesus nos chamou, pagou um alto preço. E se nós não dermos nenhum valor para isso, não obedecermos essa palavra, o prejuízo nosso é muito grande. Muito grande. Quando que eu sei que eu estou obedecendo a palavra de Deus e não é coisa da minha cabeça? Ô, irmão, você precisa obedecer a palavra. Eu obedeço em tudo. Logo comigo, o senhor vai falar isso? Eu sou o cara em obedecer. Às vezes nós podemos ser enganados. Há muitos homens enganados. Acham que está obedecendo. Há muitos homens lendo a Bíblia e não vendo o Filho de Deus. E acham que estão conhecedor, acham que cara. Quando nós sabemos, querido, que nós estamos no caminho correto, vamos dizer assim. Toda vez, querido, que nós vamos ler a palavra de Deus, precisa ter um desejo no nosso coração.
primeira coisa, pedir para o Espírito de Deus nos levar ao entendimento correto da palavra de Deus. Se nós lermos pela nossa sabedoria, nós vamos correr um risco imenso de errar. Temos que nos prostrar diante dele, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que veio para isso. Para isso. Para dar direção para o homem, para ensinar em todas as coisas e revelar Cristo. A função do Espírito de Deus é para isso. Misericórdia. O homem sem essa direção do Espírito, ele acha que está obedecendo, ele acha que está fazendo coisa, mas não está. Ele está criando coisas da sua cabeça. Ele cria uma redoma de conhecimento, de coisas, mas ele nunca vê Cristo. Porque o Espírito não está envolvido nisso, o Espírito Santo de Deus não está envolvido com essa obra. Toda vez que nós vamos ler a palavra de Deus, eu preciso me ajoelhar, eu preciso... Espírito de Deus mostra o que está aqui. Não deixe eu tirar a minha conclusão. Não deixe eu tirar coisa da minha cabeça. Porque o homem é especialista nisso, tirar coisa da sua cabeça, formar seu próprio conhecimento, sua própria estrutura. O homem é especialista nisso. Nós temos que nos dobrar, pedir para o Espírito de Deus nos ensinar que foi para isso que ele veio. Revelar o Filho de Deus a nós. Eu não os deixarei órfãos, mas mandarei outro que vai vos ensinar tudo o que eu falei, tudo o que eu ensinei, vai trazer a memória de vocês. Muitas vezes temos esquecido disso, que o Espírito de Deus está no nosso meio para isso. Veio para isso, foi mandado por Deus para isso. Para revelar o Senhor Jesus em obediência a Ele. Que nós, querido, não nos achamos tão inteligentes, capazes de tirar nossas conclusões da palavra de Deus. Ah, eu sou tão inteligente, sou estudado, sei lá. Eu sou um macaco velho, eu posso ler a Bíblia e tirar minhas conclusões. Temos que nos prostrar diante daquele que veio para isso, para nos ensinar toda a verdade e revelar o Filho de Deus. Que Deus possa nos ter misericórdia de nós, queridos. Ter misericórdia. Que nós não sejamos aqueles que nós vemos Deus de vez em quando. Vejamos Cristo de vez em quando na sua palavra, mas que todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, Ele seja revelado. Nós vemos Ele. Nós nos colocamos na nossa situação de homens miseráveis, que precisamos da graça e misericórdia dele para nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que essa obra do Espírito seja algo contínuo na nossa vida. Que nós não possamos apenas ter alguns momentos, mas sempre, que esse é o desejo de Deus. Em nome de Jesus.